Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Gesara News, falando sobre o Nezara Gesara, para mais atualizações do dia 18/10/2022. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva para que assim fique por dentro das informações internacionais. Agora vamos à notícia. A Europa está preparando um padrão ouro desde a década de 1970. Há mais evidências de como os bancos centrais europeus estão equalizando suas reservas monetárias de ouro, proporcionando ao Produto Interno Bruto, o PIB. Acordos secretos fazem os países venderem ou comprarem ouro para equilibrar as reservas de ouro na Europa e em relação às grandes economias no exterior. Reservas de ouro uniformemente distribuídas são um requisito para uma transição estável para um padrão ouro pelo qual, simultaneamente, a dívida pendente possa ser extinta. A Europa vem se preparando para essa redefinição. Ela vai se redefinir. Recapitalização de uma parte. Depois que Nixon suspendeu unilateralmente o último vestígio do padrão ouro em 1971, a Europa não achou graça. Liderados pela França, que queria retornar ao padrão ouro, os europeus começaram a combater o domínio do dólar e lentamente preparar um novo arranjo. Em 1973, a Comunidade Econômica Europeia, ECC, declarou publicamente no New York Times: a Europa promoverá um acordo sobre a reforma monetária internacional para alcançar um sistema equitativo e durável, levando em consideração os interesses dos países em desenvolvimento. Claramente, a Europa não previu um padrão de dólar para o longo prazo, pois não é justo nem durável. Desde a década de 1960, a Europa detinha a maior parte do ouro monetário do mundo. Na década de 1990, vários bancos centrais da Europa Ocidental começaram a vender ouro para igualar suas reservas de ouro entre si e grandes economias fora da Europa. De 1999 a 2008, eles o fizeram oficialmente por meio de um programa concertado de vendas, apelidado de Acordos de Ouros do Banco Central, CBGA. Em 2011, o ministro das Finanças da Holanda foi questionado no parlamento, onde ele deveria falar a verdade pela principal razão pela qual o Banco Central holandês, DNB, vendeu 1.100 toneladas de ouro desde 1993. Sua resposta foi: através das vendas de ouro no passado, o DNB trouxe suas participações de ouro relativas mais alinhadas com outras importantes nações detentoras de ouro. Na época, foi estabelecido que o DNB detinha uma quantidade relativamente grande de ouro internacionalmente. Outra pergunta, dirigida a De Jager, era se ele poderia confirmar se outras nações estavam aumentando suas reservas oficiais de ouro nos últimos anos. A resposta dele foi: os compradores são nações em desenvolvimento, cujas reservas internacionais estão crescendo, ou, historicamente, têm um pequeno estoque de ouro. Depois de 2008, os bancos centrais europeus começaram a mudar radicalmente sua comunicação sobre o ouro. O Banco da Itália afirma em seu site que o ouro é uma excelente proteção contra a adversidade. E ao contrário das moedas estrangeiras,
o ouro não pode se depreciar ou se desvalorizar. O Banco Central holandês declarou: o ouro é um cofrinho perfeito e, se o sistema entrar em colapso, o estoque de ouro pode servir de base para construí-lo novamente. O fato de vários bancos centrais europeus, Holanda, Áustria, França, Alemanha, Hungria, Polônia, repartirem o ouro nos últimos anos sinaliza que eles avaliam cuidadosamente a eficiência de custos, a segurança e a liquidez de seu metal precioso monetário. A atualização de todas as reservas de ouro para os padrões atuais da indústria de atocado, no exemplo feito pela França, Suécia e Alemanha após 2008, é outro indicador de bancos centrais europeus se preparando para um padrão ouro. Quaisquer barras que não aderem ao padrão LBMA Gold Delivery não são líquidas nos mercados internacionais. Comentários de um ex-funcionário do alto escalão podem estar ligados a uma reforma do sistema monetário internacional. Jean-Claude Trichet, ex-presidente do Banco Central Europeu, declarou em 2014: a economia global e as finanças globais estão em um ponto de virada. Novas regras foram discutidas, não apenas dentro das economias avançadas, mas com todas as economias emergentes, incluindo as economias emergentes mais importantes, a saber, a China. Perguntado: por que equalizar as reservas de ouro? As reservas de ouro, distribuídas uniformemente pelas nações proporcionalmente ao seu PIB, permitem uma transição suave para um padrão global ouro. Em 1971, a Europa detinha a maior parte das reservas mundiais de ouro, o que é agora a zona do euro detinha então 45% de todo o ouro monetário, enquanto contribuía com 24% para o PIB mundial. Mudar para o padrão ouro global com tais desequilíbrios teria empurrado o mundo para uma deflação acentuada. Para ilustrar, os países que possuíam zero ou muito pouco ouro em relação ao PIB, como muitos países em desenvolvimento, tinham na época, teriam que comprar para participar, resultando em pressão ascendente sobre o ouro, que é deflacionário quando o ouro é a unidade de conta. Havia também outras razões para a Europa não mudar para um padrão ouro na época. Os Estados Unidos se opunham à volta do ouro e defendiam a Europa contra os soviéticos. A Alemanha foi ameaçada de ser deixada à própria sorte se não seguisse o padrão do dólar. A Europa decidiu se unir, ainda mais, criar uma alternativa ao dólar, o euro, e facilitar que o ouro monetário seja distribuído de forma mais uniforme globalmente. Os banqueiros centrais europeus devem ter percebido a inevitabilidade de um espiral de dívida, quando o mundo passou de um padrão de ouro para um padrão de papel, isso em 1971. Seu reajuste monetário equitativo e durável preferido seria internacional, privando os Estados Unidos de seu privilégio exorbitante e extinguindo o excesso de dívida criada ao longo do tempo. Uma maneira de cancelar
A dívida, enquanto ainda cumpre as regras da escassez econômica, é os bancos centrais comprarem toda a dívida excessiva da economia e depois reavaliarem o ouro. Ganhos não realizados no lado do passivo dos balanços dos bancos centrais, um produto de reavaliação de seu ouro, podem então ser usados para cancelar ativos, títulos. No lado do ativo, esses ganhos não realizados são registrados em uma conta de reavaliação que pode ser considerada como capital. Para uma descrição mais detalhada da revitalização do ouro para cancelar a dívida. Digno de nota é que os bancos centrais europeus foram os primeiros a avaliar o ouro em seu balanço make to make. A partir do final da década de 1970, os Estados Unidos pressionaram pela continuação da valorização do ouro monetário em seu preço estatutário, estabelecido sob Bretton Woods, efetivamente tentando desmonetizar o ouro para proteger a hegemonia do dólar. Até hoje, os Estados Unidos registram suas reservas de ouro em um preço legal de 42,22 dólares por onça Troy. Quando foi perguntado ao Banco Central Alemão em 2021 e se eles consideravam reavaliar o ouro para cancelar a dívida, eles responderam: preferimos não especular sobre quaisquer decisões que possam ou não ser tomadas no futuro. Então, ao invés de não responder ou simplesmente dizer não, eles comunicaram que não descartam essa possibilidade. Desnecessário dizer que, se o ouro for distribuído internacionalmente de maneira uniforme, todos os países se beneficiarão da mesma forma. Com a reavaliação, essencialmente, trata-se da reforma monetária internacional para alcançar um sistema equitativo e durável, levando em consideração os interesses dos países em desenvolvimento. Perguntamos: mais evidência do projeto de balanceamento do ouro da zona do euro. Como seria? Há uma declaração importante no site do Banco Central Austríaco, ONB, sobre seu objetivo de manter as reservas de ouro como uma porcentagem do PIB, igual aos seus pares de ONB. Em termos das reservas globais do ouro do Eurosistema, os atuais detenções de ouro do ONB correspondem aproximadamente à cota do ONB no capital do BCE. O Eurosistema é constituído pelo Banco Central Europeu, BCE, e por todos os bancos centrais nacionais, BCN, da zona euro. Os BCN, Bancos Centrais Nacionais, possuem uma cota de BCE com base na sua chave de capital, que é calculada a partir do PIB e da população de um país. As chaves de capital do BCN correspondem ao PIB, porque o crescimento populacional afeta o crescimento econômico. O volume de ouro detido pelo ONB é considerado adequado em relação ao tamanho de seus ativos totais, de reserva e da economia austríaca, o PIB. Porque hoje em dia, o BCN da zona euro raramente compram ou vendem ouro. A afirmação acima
implica que, durante o período de venda anterior a 2008, os países da zona euro procuraram igualar os rácios ouro-PIB. Não precisamos discutir se isso é fato ou ficção. Uma vez feito, a política monetária e política pretende produzir os mesmos níveis de crescimento em toda a zona do euro, mantendo os rácios ouro-PIB em linha. Não tão explícito, embora valha a pena mencionar em uma declaração do Banco Central francês. O Banque de France armazena 2.435 toneladas de ouro em seu cofre subterrâneo, situado 27 metros abaixo do nível da rua. São as reservas nacionais de ouro da França, avaliadas em cerca de 80 bilhões de euros. O Produto Interno Bruto, PIB, ou receita anual da França, é superior a 2 trilhões de euros. As reservas nacionais de ouro são, portanto, equivalentes a 4% do PIB. A média ponderada pelo PIB de ouro em relação ao PIB na zona do euro é de 4%. A França está a par. Aparentemente, existem diretrizes na zona do euro para que o BCN detenha uma quantidade adequada de ouro em relação ao PIB, mas também em relação ao total de reservas internacionais. De acordo com ONB, as reservas internacionais totais são compostas por ouro, câmbio e SDRS. A citação do ONB sobre o ouro e reservas totais pode ser vinculada a um artigo antigo da Goldcore sobre a Bélgica. A Bélgica anunciou outra venda de 203 toneladas de ouro em 27 de março de 1996, afirmando que a venda havia reduzido a participação do ouro nas reservas totais a um nível que facilitaria o Banco Nacional da Bélgica, NBB, no processo de unificação europeia e que correspondia à proporção de ouro nas reservas totais dos Estados-membros da União Europeia. Parece haver regras adotadas antes do lançamento do euro em 1999, com respeito à harmonização dos rastros de ouro em relação às reservas totais. Quando foi perguntado ao Banco Central da Bélgica, NBB, se eles poderiam confirmar que venderam o ouro devido à exigência de serem aceitos na zona do euro. Eles responderam: as vendas em causa ocorreram no âmbito de uma composição mais equilibrada das reservas do NBB, no que respeita à sua integração no sistema europeu de bancos centrais, embora não decorrente de uma obrigação legal. Em seguida, foi perguntado que tipo de acordo havia entre os bancos centrais europeus, se não uma obrigação legal. NBB respondeu: ênfase, os aspectos de gestão de reservas internacionais que não tenham sido comunicados pelo NBB por meio de seus relatórios anuais e o comunicado de imprensa constituem informação confidencial, que não deve ser divulgada por motivo de sigilo profissional
previsto no artigo 35 do Estatuto do NBB, redigida em 22 de fevereiro de 1998. Infelizmente, é um segredo de interesse semelhante. Quando estávamos escrevendo a primeira parte sobre o ouro, foi perguntado a um ex-banqueiro central na Europa se ele estava ciente de uma política de balanceamento de ouro durante seu mandato, na década de 1990. Sim, ele respondeu, mas não posso falar sobre isso. Parte do meu dever de confidencialidade. O fato de que tão pouco se sabe sobre o projeto de equilíbrio da Europa é porque os banqueiros centrais não estão autorizados a discuti-lo abertamente. O ENB está quebrando suavemente o silêncio. Na falta de transparência jurídica, voltemos aos dados. Com exceção da Espanha, todas as médias e grandes economias de ouro em relação às reservas totais estavam acima de 50% em 1980, abaixo de 50% em 1999 e atualmente estão em torno de 50%. Agora considere que a França, a Alemanha e a Itália quase não venderam ouro durante esse período. Áustria, Bélgica, Holanda e Portugal, por outro lado, venderam a maior parte de seu ouro, enquanto suas proporções permaneceram próximas às de seus pares maiores. Deve haver uma política ampla da zona do euro de coordenação das reservas internacionais para conseguir isso. A análise dos números nos leva a pensar que, se as razões ouro, PIB e ouro reservas totais forem combinadas, as reservas totais em relação ao PIB também devem ser. Os dados corroboram, na hipótese, a harmonização das reservas totais em relação ao PIB em toda a zona do euro é indiscutível. Como analista de ouro, não pretendo estar ciente de todas as motivações para os esforços da zona do euro na harmonização das reservas internacionais. O que eu sei é que as medidas estão em vigor para equalizar exatamente todas as proporções de ouro em relação ao PIB na zona do euro. Um minuto antes de reavaliar o ouro é redefinir o sistema monetário. É impossível que o BCN equalize com precisão seus rácios ouro-PIB todos os anos. Em alguns anos, o país A crescerá mais rápido do que o país B, o que faria com que A tivesse que comprar ouro ou B vender. Dado que o ouro é um ativo politicamente sensível, os bancos centrais europeus evitam ajustar suas reservas de metal periodicamente. É mais fácil garantir que as economias médias e grandes estejam aproximadamente no mesmo nível, em termos de rácios ouro-PIB, e, em seguida, equalizar periodicamente todas as reservas totais dos BCN em rácios PIB, para poder ajustar os desequilíbrios do ouro quando necessário. Algumas pequenas economias têm muito pouco ouro, e isso não é um problema, porque esses pequenos desequilíbrios podem ser ajustados em segundos. Por exemplo, Portugal vende algumas toneladas para Malta, ouro por dólares.
França para a Estônia, Itália para a Espanha, etc. O pré-requisito para ajustar as reservas de ouro é que todos os bancos centrais tenham reservas internacionais suficientes em relação ao PIB. O que eles fazem? Depois de juntar tudo, acho que a estratégia de ouro da zona do euro é esta. Número 1. Para a zona do euro possuir uma quantidade adequada de ouro monetário em relação às economias fora da Europa, com base no PIB. Número 2. Ter aproximadamente os mesmos rácios ouro-PIB nas economias médias e grandes zonas de euro. Este objetivo também serve ao primeiro objetivo. Número 3. Ter reservas totais comensuráveis em relação ao PIB em todos os países da zona do euro, para poder ajustar as relações entre o ouro e o PIB antes de reavaliar o ouro. Número 4. Ter taxas aproximadamente iguais de ouro em relação às reservas totais nas economias médias e grandes da zona do euro. Esse objetivo é alcançado por meio do ajuste das reservas cambiais e atende aos 3 objetivos anteriores. Fique pronto para uma redefinição monetária. Esse é o 5º item. E o resto da União Europeia, o que aconteceria? Qual que é o seu objetivo? O objetivo da União Europeia é que, eventualmente, todos os Estados-membros adotem o euro, exceto a Dinamarca, que tem um opt-out de todos os países da União Europeia. E quais deles fazem parte atualmente da zona do euro? Junto ao Eurosistema, existe uma rede do BCE e de todos os BCN da União Europeia. Essa rede é chamada de Sistema Europeu de Bancos Centrais, CEBC. Se países como a Bélgica tiveram que ajustar a composição de suas reservas antes de serem incluídos no Eurosistema em 1999, os países fora da zona do euro têm que fazer o mesmo que nós falamos. Para testar se isso é verdade, vamos observar as reservas de ouro da União Europeia versus o PIB. Não é um ajuste perfeito, mas não pode ser coincidência que a Hungria tenha comprado 91 toneladas de ouro em 2018 a 2021 e agora esteja no mesmo nível dos países da zona do euro. A Polônia comprou 99 toneladas em 2019 e anunciou a compra de outras 100 toneladas agora em 2022. O que é e o que tornará a par? A República Tcheca anunciou compra de 90 toneladas em um futuro próximo, o que será um grande começo para colocá-la no mesmo nível. Esses bancos centrais podem mencionar todos os tipos de razões pelas quais compram ouro. Uma delas é equalizar reservas, ocultar. Em 2018, o Banco Central da Hungria divulgou que comprou ouro porque pode desempenhar um papel estabilizador em tempos de mudanças estruturais no sistema financeiro internacional. Tão claro
quanto pode ser quando colocada em contexto. Para países como Suécia e Dinamarca, é mais sensível comprar ouro, pois fazem parte das economias avançadas mais antigas do mundo. De acordo com minha análise, a estratégia de ouro da zona do euro e da União Europeia são as mesmas. Trata-se principalmente de economias médias e grandes proporções iguais de ouro em relação ao PIB em todas as economias, com reservas internacionais iguais em relação ao PIB para países não pertencentes à zona do euro. O primeiro requisito está quase cumprido, portanto, examinemos o segundo. Eu observei reservas totais versus o PIB para todos os países da União Europeia. Para os países não pertencentes à zona do euro, subtrair os ativos em euros de suas reservas totais, pois, atualmente, fazem parte de suas reservas internacionais, mas quando se juntam ao euro, não mais. As reservas totais em relação ao PIB para países fora da zona do euro estão mais ou menos em linha com países da zona do euro. A República Tcheca tem muito mais reservas cambiais, mas estas podem ser vendidas. Sabendo que a política do ouro é protegida por leis de sigilo, decidi perguntar a vários bancos centrais da União Europeia sobre sua gestão de reservas internacionais. Talvez alguém derramasse o feijão e revelasse algo sobre o ouro. Eis a pergunta: existe uma exigência legal ou qualquer outro acordo para os países da União Europeia manterem uma certa quantidade de reservas internacionais, ouro monetário e divisas em relação à chave de capital de um país no sistema europeu de bancos centrais ou em relação à sua PIB? Sem exceção, o BCN, que responderam e escreveram que não existem qualquer acordo. Por exemplo, o BCN da Romênia respondeu: prezado, em respostas ao seu acompanhamento de 14 de setembro de 2022 sobre a exigência de requisitos legais que regulam o valor das reservas internacionais em relação à chave de capital de um país no sistema europeu de bancos centrais, o PIB do país, gostaríamos de confirmar que não temos conhecimento de tais requisitos. Anteciosamente, Divisão de Informação Pública e Documentação, Banco Nacional da Romênia. Novamente, para ver as reservas totais da Romênia versus o PIB em comparação com o resto da União Europeia, os paralelos não podem ser uma coincidência. Da Alemanha, do mesmo. Não existe nenhuma obrigação legal no direito da União para os BCN deterem determinados montantes de reservas internacionais. Além disso, procuramos no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e no Estatuto do Sistema Europeu de Bancos Centrais e do Banco Central Europeu. Não há uma palavra sobre harmonização e reserva nesses documentos. Notável, dadas todas as correlações que são muito claras. Concluo. Parece que todos os países da União Europeia concordaram secretamente com a estratégia do ouro que descrevi acima. Se esta análise estiver correta e a tendência de equalização das reservas continuar, podemos esperar que alguns países da União Europeia comprem ouro, ou seja, a República Tcheca.
outras divisas, ou seja, Dinamarca, e outros ainda vendam divisas, ou seja, Croácia. Os países fora da União Europeia continuarão comprando ouro também para se igualar, exceto, é claro, os Estados Unidos. A redefinição descrita acima acontecerá quando todas as grandes economias estiverem em uma crise insuperável. Revalorizar o ouro para cancelar a dívida do governo não é algo que eles querem fazer com mais frequência. Então se resume a uma janela de oportunidade. Se um país fizer isso sozinho, prematuramente, pode estragar a oportunidade de uma transição suave para um padrão ouro. Eu não acho que os políticos e banqueiros centrais europeus, na década de 1970, tinham uma estratégia de ouro de longo prazo, que estava escrita em pedra. As coisas se desenvolveram ao longo do caminho. Visões e decisões provavelmente foram moldadas por banqueiros centrais em reuniões, em clubes europeus ou no Bank of International Settlements. Alguns países fora da União Europeia adotam uma estratégia de ouro comparável do Banco Central Suíço, SNB. O Banco Nacional Suíço, SNB, completou seu programa de venda de ouro de 1.300 toneladas em 30 de março de 2005. Antes dessas vendas, a posição relativa da Suíça em relação às reservas de ouro era extrema entre os países do G10. A Europa visa igualar os rácios ouro-PIB, não os rácios ouro-base monetária. Como consequência, o padrão ouro que eles imaginam é mais provavelmente um sistema de metas de preço do ouro do que o padrão ouro clássico. No último sistema, as pessoas podem trocar notas bancárias por ouro a um preço fixo em um banco central. A base monetária é lastreada em ouro, com a segmentação do preço do ouro. As pessoas podem trocar ouro no mercado livre a um preço estabilizado pela política monetária do Banco Central. O ouro é distribuído uniformemente na zona do euro, mas a dívida que precisa ser cancelada, por exemplo, a Itália tem uma dívida pública em relação ao PIB de 150%, enquanto na Alemanha é de 70%. Terei que trazer mais uma série sobre essa partilha de riscos. Que opções existem para transferir dívida da Itália para outros países, de modo a tirar o máximo partido das contas de reavaliação de todos os bancos centrais nacionais. E essas foram mais informações do Gesara News. Até breve.